Olá, pessoal, muito boa noite a cada um de vocês. Que porventura possa estar aí e eu tenho certeza que outros virão. É com muita satisfação, é com muito entusiasmo, é com muita alegria que o professor Bernardo está aqui com vocês. Eu não vou dizer, gente, em mais uma live, eu vou dizer em mais uma conversa, em mais um bate-papo, em mais um vínculo que eu sempre utilizo todo o meu trabalho para gerar vínculo, para gerar relacionamento, para estar próximo de vocês, para poder aprender, para poder ensinar um pouquinho. Isso é muito bacana. E a gente tem esse estímulo e tem essa vontade, essa alegria, porque a gente sabe que você está aí. A gente sabe que você participa. Ainda mais quando você acredita e quando você contribui para um projeto que não é do professor Bernardo. É um projeto, pode ter certeza disso, é um projeto nosso. E todo esse material, gente, que nós produzimos, as lives, os vídeos, os textos, essas interações que nós fazemos sempre nas redes sociais, elas ficam ali e também são todas alocadas no canal do YouTube do professor. É onde eu convido você. Entre no YouTube, Professor Bernardo, olhe os conteúdos que estão ali. Se você gostou, inscreva, clica lá naquele sinozinho de ativação, né? E vamos participar com a gente. Isso que é bacana. Esse contato que a gente faz é muito legal. Quero agradecer a cada um de vocês pela presença. E hoje nós vamos, nesses 15, 16, 18, 20 minutinhos de live, de bate-papo, nós vamos falar de um assunto muito importante. É um assunto que não para de acontecer. É um problema social. É a nossa evasão escolar. Vamos levantar e vamos discutir mais um tema na área de educação. Vocês percebem que todos os assuntos que nós abordamos nas nossas lives, eles sempre têm um pano de fundo de questões, de problemáticas, de tendências no social. Porque é o que a gente sente, é o que a gente vive, é o que a gente precisa combater. As questões sociais a gente precisa estar 100% diariamente atentos. Então nós sempre trazemos, quando possível, assuntos de cunho social, problematizações, para que a gente possa discutir, e o povo precisa saber disso, o povo precisa ser informado dessas questões sociais, porque juntos saem encaminhamentos, gente. Juntos conseguimos decidir de forma mais efetiva, juntos podemos produzir soluções, podemos produzir saídas, podemos produzir encaminhamentos. Então, o que o professor Bernardo faz, nada mais, nada menos do que trocar informações com vocês para que a gente possa ter base, para que a gente possa ter fundamento, para quando chegar a nós questões sociais que merecem ser enfrentadas, nós temos condições, sim, de enfrentar e, mais uma vez, juntos, propormos soluções. E a live de hoje não é diferente. A live de hoje, nós vamos falar, como dito há pouco, evasão escolar. Pessoal, a gente fala, bate e bate. Tem outras lives também de excelentes profissionais que falam que a educação é o caminho de transformar vidas. Que educação é aquilo que transforma as pessoas, é aquilo que gera às pessoas uma expectativa de vida, é aquilo que dá às pessoas, pouco importa a faixa etária, uma perspectiva, oportunidades. É aquilo que faz com que a pessoa se entenda e se inteira de que é um verdadeiro cidadão e tem a sua independência. A educação dá autonomia às pessoas e a educação dá algo que dinheiro no mundo nenhum compra. É o respeito. Se eu pego jovens que saem das escolas antes de concluir o seu tempo regulamentar, se a gente pega jovens que abandonam a educação, seja por algum motivo, nós estamos indo na contramão disso tudo. O tema evasão escolar é exatamente esse fenômeno contrário a uma educação de qualidade, contrário a uma educação que instiga, contrário a uma educação que provoca, que contribui e que constrói.
Para falar de evasão escolar, o que é, professor, evasão escolar? Evasão escolar é simples. É quando o estudante, ele sai da escola. É quando o estudante, ele abandona a escola. Ele não segue o tempo regulamentar da escola. Ele sai. E ao sair da escola, ele simplesmente quebra um ciclo normal da vida dele. Ele sai por algum motivo. Essa é a evasão escolar. É um problema social gravíssimo. Porque imaginemos um filho, um jovem, vamos botar ali entre 14, 29, 14, 26, 24, 23 anos, jovens, que eles saem da escola por algum motivo que nós vamos falar nesse sentido, e ele gera ali uma ociosidade, ele entra num ciclo vicioso, ele pode e é tendencioso a entrar no mundo da criminalidade, no mundo da prostituição. Olha o efeito cascata negativo que uma ausência da educação pode propiciar ao seu filho e aos nossos jovens. É uma problemática social que eu considero uma das mais graves, porque uma evasão escolar, a criança, o adolescente, o jovem, colocando um bloqueio no seu processo educacional, ele pode trilhar outros caminhos que vão repercutir negativamente na sociedade. É sim, repito, um problema social preocupante, principalmente aos alunos do ensino médio. Aqueles que saem do ensino fundamental e vão para o ensino médio, muitos acabam se evadindo. Pesquisas dizem que a evasão ela acontece exatamente nessa transposição da educação fundamental para o ensino médio. Então nós vamos ter jovens, nós vamos ter adolescentes sem estar na escola. E aonde? Tem emprego para todo mundo? Olha o efeito social negativo, olha a problemática que vocês percebem que eu até mudo o tom, vocês percebem que eu até mudo as minhas características, porque, eu repito, eu penso que é uma das problemáticas mais complicadas de nós encararmos na sociedade, porque a partir dela desencadeia uma série de efeitos negativos. Mas a gente precisa entender quais são os fenômenos. Professor, avança um pouquinho aí na sua fala e diga para a gente quais são as causas comprovadas de forma visível, através de estatísticas, através de dados, quais são as causas que levam à evasão escolar? Essa é uma pergunta que a gente primeiramente precisa entender e responder e saber para a gente procurar soluções. Porque os nossos trabalhos, as nossas lives, as nossas contribuições é para levantar uma situação e trazer soluções, encaminhamentos para dizer que é possível. Para a gente definir, gente, as causas que levam à evasão escolar, nós temos que, me acompanham, nós temos que entender qual é o grau de escolaridade daquele aluno. Porque de acordo com o grau de escolaridade dele, as causas dele abandonar a escola é diferente. Quer ver? Se esse aluno está no ensino fundamental, 3 são as causas mais precisas, mais frequentes que ele abandona a escola. 1, a escola normalmente está longe da casa dele. Sabia disso? É uma causa. 2, muitas pessoas abandonam as escolas por falta de transporte. Olha um outro problema social desencadeado aí. Falta de transporte, aí a gente teria que estar falando de uma outra live, trazendo outras demandas em relação ao transporte público. Deixa eu abrir um parênteses, gente. Nós vamos falar no momento oportuno que a gente consegue resolver, ou pelo menos amenizar, vários serviços de ordem pública, serviços que fazem parte do nosso município, quando a gente tem um pensamento global, quando a gente tem um pensamento de rede. Os serviços públicos têm que se interagir entre si, eles têm que estar conectados entre si. Olha, uma ausência de transporte público pode levar aquele menino a abandonar a escola. E uma vez abandonada a escola, olha os efeitos negativos que acontecem. Consegue entender que está tudo interligado dentro do nosso município? Então me permita voltar, por questões do ensino fundamental. 1, distante, muito distante, é uma causa.
2, a questão da ausência de transporte. Então, se um está muito distante, vamos fazer e construir escolas de uma forma mais inteligente? Vamos fazer um mapeamento, um diagnóstico do município e saber em que locais efetivamente nós devemos construir escolas? Está vendo como é que é possível? Só a gente pensar. 2, repetindo um pouquinho, a questão da ausência de transporte. E 3, ensino fundamental, normalmente aquela criancinha ali, um adolescente que está começando ali, muitas mães, pais, tiram da escola porque não tem ninguém para ficar com o menino. Porque os pais têm que trabalhar e o menino fica na escola no turno, depois volta para casa, os pais trabalham e não tem como levar a criança para a escola. Então precisa da criança o tempo todo ali do lado. Se você pega as crianças que já estão no ensino médio, adolescentes do ensino médio, as causas que levam à evasão escolar são outras. Seríssimas. Aqui não por questões de falta de transporte, de distanciamento, porque o ensino médio está um pouco maior, né? Então ele está um pouco mais solto, mais independente. Mas eu posso dizer que uma das primeiras causas é falta de interesse. Meu Deus, a falta de interesse das crianças, dos adolescentes, que é ensino médio um pouco maior, de estar indo para a escola. Por quê? Porque está tendo, e aí você pode conversar. Você pode rodar e conversar com os adolescentes que fazem ensino médio. As matérias que estão dadas é muito chata. É tudo muito chato. O que eu quero aprender com matemática? Vocês já ouviram isso? Até os professores comentam isso. Os alunos do ensino médio comentam isso, que a falta de interesse, a falta do sentido com que ele está aprendendo na escola, ele não consegue ver sentido naquilo. Gente, falta de interesse. Não, o aluno do ensino médio não está tendo sentido, não está vendo sentido do porquê que ele está estudando aquilo. Então vamos pensar, vamos reformular, vamos colocar alguma disciplina, algum conteúdo que realmente preencha essa lacuna que este jovem está tendo e, claro, dê a ele algum atrativo, traga algum conteúdo que seja suficiente para atender às expectativas dele. Isso é pensado. Mas um dos grandes, aí eu avanço um pouquinho, um dos grandes problemas realmente da evasão escolar, gente, é a questão econômica, que aí a gente já entra num outro problema. Você sabia que muitos pais tiram o filho da escola para que os filhos ajudem ele no trabalho, para ganhar dinheiro, para ter condições e melhorias de vida? Você sabia também que muitos adolescentes que entram no ensino médio, eles optam por si só em evadir da escola, em sair dos bancos da escola, por querer trabalhar e adquirir a sua própria autonomia e a sua própria independência, mas muitas das vezes sem que haja planejamento e sem que haja uma organização para isso? Vocês estão percebendo que precisa, ao falar de evasão escolar, ter esse cuidado e ter pessoas que oriente, que fiscalize. A escola tem um papel fundamental nisso, a gente vai falar um pouquinho lá. Professor, acho que tem mais uma causa. E eu mesmo já conheci, enquanto professor nesses 12 anos, eu já lecionando também no ensino médio, que é um dos grandes fatores de evasão que nós falamos há pouco, a gente percebe que também tem muitos jovens que, para manter o sustento de casa, eles estudam e trabalham ao mesmo tempo. E chega um momento que cansa e eles não conseguem acompanhar. Quantas e quantas vezes aulas eu dava à noite, eu via jovens que trabalhavam o dia inteiro como ajudante de pedreiro ou como chapa de caminhão, chegava, dormia a aula toda por cansaço e depois, para voltar para casa, pegava 2 conduções. Então, é natural esse processo de evasão. Nós não temos tempo aqui para destrinchar com mais calma, mas esta live ela fica gravada e você que está acompanhando puder juntar as peças, você vai entender que a evasão escolar ela está aqui. Os motivos que levam o aluno a abandonar as aulas, a escola, estão ao entorno. E se você for analisar os motivos, as causas que nós falamos há pouco, e atacar as causas, você impede essa evasão escolar. Se você construir, vamos resumir aqui rapidinho, escolas mais próximas às localidades, né? Tem 3 bairros aqui, vamos botar uma escola no meio, só para vocês entenderem, bacana. Você melhorar o fluxo de transporte, legal. Se você realmente
mudar essa organização curricular, trazer aos alunos, trazer ao processo de ensino-aprendizagem conteúdos mais interessantes e mais significativos. Você possibilitar realmente aos jovens, tá, trabalhos de acordo com a sua limitação, de sua capacidade, aumentar a oferta de emprego e renda a esses jovens. Você dando condição, não há justificativa para evasão escolar. E aí, se evadir, alguma coisa está errada. Aí a gente tem que entrar com uma outra medida. Então, veja que tudo está interligado. É esse o propósito, é essa fala que eu quero dizer para vocês. Nós falamos o que é evasão escolar, nós falamos das causas da evasão escolar, e as causas, ela é fundamental. Gente, só as causas da evasão escolar, aquilo que está em torno da evasão escolar, a gente cria políticas e mais políticas públicas. Uma ligada... vocês podem esquecer do nome do professor Bernardo, não tem problema. Mas o que eu não quero é que vocês esqueçam e pensem, concordando ou não concordando comigo, mas pensem que para a gente resolver um problema social, ele não se resolve de forma estanque. Eu vou atacar só ele. Tem toda uma rede, tem toda uma teia envolvida. Então vamos nessa teia. E aí a gente já resolve muita coisa ao mesmo tempo, consegue perceber? E a evasão escolar, gente, ela tem que ser resolvida. Ou ela tem que ser amenizada, porque as consequências da evasão escolar é realmente muito prejudicial. O aluno que se evade, que sai da educação, que trilha um outro caminho, já é comprovado. Ele fica, a grande parte, meio que depressivo, meio que deslocado, ele passa a ter problemas de relacionamento pessoal e profissional. A grande maioria, a grande maioria. Uma outra consequência também ruim por conta da evasão escolar, além dessa depressão, essa dificuldade de se relacionar pessoalmente, profissionalmente, é a dificuldade que ele vai entrar no mercado de trabalho. Isso é sério. O mercado de trabalho, cada dia que passa, está mais rigoroso, está mais exigente, não é verdade? Está exigindo um grau de escolaridade maior. Então, se você perde essa escolaridade, você está tendencioso a ter trabalhos cuja remuneração era muito mais baixa. Ela é muito mais aquém. A evasão escolar, nessas consequências, nesse efeito negativo, você consegue entender que ele é um problema social muito grave no Brasil, que já melhorou, tá, gente? Antes a evasão escolar era muito maior. Hoje diminuiu o índice, mas ainda continua. Então a gente não pode descansar. Você consegue entender então que a evasão escolar ela gera um problema de desigualdade social? Porque se você colocar para conseguir um emprego uma pessoa que tem um grau de escolaridade e a outra que não tem, a probabilidade do que tem esse grau de escolaridade é muito maior de conseguir um emprego daquele que não tem. Olha a desigualdade social. Então nós precisamos trabalhar com a, atenção, inclusão social. E é interessante que as pessoas que mais se evadem da escola, as pessoas que mais abandonam a escola, são aquelas que mais que precisam da escola. São aquelas que mais precisam da educação. Porque senão elas vão seguir uma cadeia antiga. Eu vou seguir o que o meu bisavô vinha, o que o meu avô vinha. Consegue entender? O que o meu pai vinha fazendo. E eu vou dar prosseguimento àquilo. Sem inovar, sem criar. Claro, a gente fala porque a gente preocupa, a gente tem que dar condições às pessoas de estarem na escola, mas também chega um momento que depende de cada um. Mas a gente tem que dar um incentivo, a gente tem que favorecer. E aí, que nessa minha parte final da live, eu queria fechar ela com vocês, mais essa reflexão. Quais são as soluções que a gente pode ter? Aquela que eu falei há pouco. Uma construção de teia, é você entender localidade de escola, transporte próximo, melhorar o ensino-aprendizagem, não é melhorar os professores de maneira alguma, que os professores eles se capacitam, eu sei disso, capacita bem, corre atrás, mas o que eu estou querendo dizer é talvez melhorar os conteúdos, trazer coisa nova, trazer novos horizontes, trazer novas realidades, compreender teoria e prática, consegue entender? Então, primeira coisa, detectar o problema. Escola tem um papel, tem um dever fundamental de observar os alunos que estão desatentos, os alunos que estão tendenciosos a trilhar o caminho da evasão.
E ao detectar, chamar família, coloca no processo. Porque a gente sabe muito bem que muitos pais nem sabem que às vezes o filho nem está indo na aula. Às vezes toma um susto no final do ano letivo. Ó, meu filho, cadê você? Você não passou de ano? Quando vai ver lá no boletim, quando vai conversar com a professora, quando vai na reunião do conselho, o filho nunca foi. Então é preciso detectar o problema no ato. É preciso chamar essa criança, esse adolescente, o porquê e ver se é possível dar umas condições especiais para essa pessoa. A condição tem que ser para todo mundo, de forma igualitária. Mas eu digo, para essas pessoas que estão se evadindo, algo um pouco diferenciado, porque eles precisam voltar ao foco, voltar ao processo educacional. Vocês estão vendo que sempre o professor Bernardo bate, quando fala de educação, que tudo se resvala num projeto, num processo, numa construção conjunta de família e de escola. E não é diferente na evasão escolar. Gente, eu queria agradecer o tempo da live do professor Bernardo, é isso mesmo, né, Anderson? Já está aí um tempinho, é isso mesmo. A gente procura nesse tempo reduzido trazer as informações bem pontuais para vocês pensarem. E olha, em 20 minutos nós levantamos um problema e de forma bem simples e bem humilde, levantamos também encaminhamentos, projetos e propostas que dá para fazer. Tá bom? Ó, só um minutinho. Fala, Anderson. Deise, obrigado. Deise, grande amiga, pedagoga também, uma pessoa fantástica, é um assunto importante e eu vejo que não só para a família, mas para quem é da área de educação, realmente é um incômodo você ver os seus alunos se evadindo. Né? Então a gente precisa trabalhar junto com isso, tá? Obrigado, Deise, obrigado às demais pessoas que participaram com a gente aí. Quem? Quem? Moana. Obrigado, Moana, aí pela participação. Hã? Moana, obrigado, sempre presente. Não vou falar isso que ela não gosta, mas fica aí o recado, ela entendeu. Gente, ó, obrigado de coração. Espero que você tenha gostado de mais essa live. Simples, mas com carinho, com vontade, ó, com respeito a vocês, tá? Vamos enfrentar esses problemas sociais juntos. Tem jeito, tem jeito. Obrigado, gente. Forte abraço.